Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Um dos sócios do canal está aqui ao meu lado. Mas eu sou bonito, cara. Você Não, bate não. mal de feição, né? Mas você é lindo. Mas bonito mesmo foi o empate? Foi bonito o empate? Bom, Vasco? o jogo não foi bonito, mas olha, esse empate, para mim, esse ponto é muito valioso, principalmente pela zebra, né? Entre aspas, que aquilo não foi zebra, aquilo foi super zebra, os 5 do Bahia diante do Corinthians, né? Então, isso aí foi muito ruim para o Vasco, mas esse empate aqui ameniza um pouco a situação. Muito bem, muito bem. A gente vai falar, então, o Dé, a opinião dele é muito forte, vocês adoram a opinião do Dé, eu vou provocá-lo. Agora, gente, todo vascaíno é torcedor do Botafogo amanhã, porque o Botafogo ganhando do Santos, mesmo empatando com o Atlético, o Vasco vai terminar a rodada na frente do Santos. Então deixa mais um para trás. Então virou uma grande decisão o jogo com o Corinthians na próxima terça-feira. E o Vasco tem vários jogadores suspensos, a gente vai falar sobre isso. Você gostou do Daronco? Não, fala. Eu estou provocando ele. Gente, se inscreve aí nas nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC está passando tudo aqui embaixo. E dá o joinha, mete o dedo, dá o joinha, porque o joinha é importantíssimo. E você vai nos ajudar a continuar fazendo vídeos e trazendo sempre essa fera aqui, que é um dos caras que mais me ajuda no canal. Esse aqui, eu brinco, ele é meu sócio aqui no canal. Então bota um qualquer lá na minha. Depois eu vou te dar. Estou bem prejudicado, no sabe? Natal, no Natal vai vir uma cesta, um cestão. Sexta? Mas o Natal vai ser no sábado. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. 0 para o Atlético Paranaense, 0 para o Vasco da Gama. O jogo na Arena da Baixada. Eu quero começar pelo Anderson Daronco. Você sabe que eu evito falar de arbitragem, às vezes até defendo os árbitros. Eu sei que é difícil, porque, Dé, você jogou... Tu passa pano, cara? Não é passar pano, porque o que eu gosto de explicar? Um árbitro FIFA hoje, ele ganha na faixa de R$7 mil por jogo. Sim. Então, toda vez que ele erra, ele fica fora da escala, ele perde 7 mil. Então, se tem um cara que quer acertar no jogo, é o próprio árbitro, você concorda? Ou não? Em parte, sim, porque às vezes ele perde 7 mil, mas ele ganha mais. Como assim? Ele ganha mais no PPzinho, de repente. Nossa Senhora. É. Mas vem cá, você gostou do Daronco? Não, eu já tinha dito antes. Antes do jogo você falou. Olha, visivelmente ele marcava as faltas que não era para marcar. Ele marcava, coincidentemente, a maioria das faltas sempre a favor do Atlético. Tinha uma dupla interpretação visível. E pegou os jogadores, bola nossa? pegou os jogadores de defesa do Vasco todinhos, todos, que ele poderia pegar, e amarelou. Em lances que não tem nexo nenhum. Não precisava? Não. Inverteu faltas, não deu determinadas faltas que teria que ter marcado a favor do Vasco. São os mínimos detalhes, gente, que vocês não percebem. Eu, como jogador, vivi isso ao longo da minha vida. Eu trabalhei com verdadeiros malandros do futebol brasileiro. Exemplo, Castor de Andrade, Eurico Miranda. Eu sei como é que a coisa funciona. E você, na hora que, pela experiência que você tem, você vê pelas pequenas marcações do árbitro qual a intenção dele. Não é dar pênalti, não. É validar gol, não é isso. Não, são os mínimos detalhes. Aquelas até porque faltinhas, são os cartões. Também várias faltas arrumadas na entrada da área hoje. Sabe qual foi a sorte do Vasco? Não, o Vasco não fez um grande jogo. Teve até algumas oportunidades. O seu melhor atacante, que é o Verratti, em termos de gol, hoje perdeu 2 gols que normalmente ele não perde. Não é? Os 2, aliás, no primeiro tempo.
Segundo tempo, o Vasco suportou a pressão e deu sorte, porque o Atlético hoje estava visivelmente naquele dia que é de noite. Acertou nenhuma finalização a gol. O único chute a gol agora foi do Fernandinho. No finalzinho. Já nos acréscimos que o Léo Jardim conseguiu fazer. Teve uma, por exemplo, do Canóbio, num passe do Paulinho, sim, que ele perdeu um gol incrível. Eu quero lembrar que no início do jogo foi o Maicon que deu um passe para o William chutar aquela bola na trave. Não foi isso? Foram erros defensivos. Agora, ofensivamente, o Vasco teve dificuldade, o Atlético foi melhor e não soube vencer. E vamos lamber os beiços, porque esse ponto aí pode ser a salvação da lavoura para o campeonato do Vasco, que é sair do rebaixamento, que tem uma penca, hein? Tem uma penca aí que está na bacia das almas. Quer ver o exemplo? Se o Vasco ganhar do Corinthians, passa o Corinthians. E deixa o Corinthians para brigar pelo não rebaixamento. Esse é que é o problema, cara. Vai jogar com que zagueiros que tem para jogar contra o Corinthians? Então, porque tomaram cartões. Vai vendo só. Maicon, Léo e o Robson. Sim. Tá? Os três estavam pendurados, além do Marlon Gomes. Esses 4 não podem. Sim. Sobram o Medel, que saiu contundido, problema na virilha. Malandro. E tem o Capasso, que voltou a ser relacionado depois de um longo e tenebroso inverno. Ele teve uma pequena fratura, cara, e demorou alguns meses para se recuperar. Não é fácil. A situação do Vasco não é fácil, ainda mais contra o Corinthians, que está na bacia das almas. Aí tu fica pensando naquela coisa que eu sei, eu não estou afirmando nada. Eu estou dizendo aqui que conheço bastidores do futebol. Você acha que na dividida pró-Corinthians? Vamos fazer o seguinte, olha, qual foi o lance hoje que teve dentro da área que você poderia marcar pênalti, que o VAR te chamar para alguma coisa? Não teve. Não teve, nem de um lado, nem do outro. Não teve, porque talvez se tivesse... Eu quero lembrar uma coisa, gente, às vezes acontecem uns lances, né? Ninguém foi mais prejudicado nesse campeonato do que o Vasco. O que fizeram contra o Vasco no jogo com o Palmeiras é uma das maiores vergonhas da história do VAR no futebol brasileiro. Porque, além de não ter sido impedimento... Há um segundo lance em que o Paulinho pega e joga lá no ferro. Sim. E os caras anulam o gol. E o pior, o Vasco perdeu esse jogo, que os 30 do segundo tempo teve uma falta no bico da área, que o cara acertou lá no ferro. E o Vasco perdeu esse jogo que ganharia. Que ganharia esse jogo. E o John Texel fez um texto dizendo que o Botafogo perdeu pelo menos 18 pontos por causa da arbitragem. Isso o Botafogo. Eu lamento, Hélio. Tá aqui, a gente poderia estar falando de outra coisa, mas a atuação do Daronco hoje, para mim, foi visivelmente caseira. Eu não estou dizendo que ele é ladrão, que ele é safado, que ele leva dinheiro, mas, olha, vamos lembrar você sabe outro time também que está sendo meio puxado do tapete? O próprio Corinthians. O Corinthians lembra do jogo contra o Santos, que aquele pênalti no Soteldo, que quem marcou foi o Daronco. Sim. Você lembra, por exemplo, do Corinthians, que no jogo com o Grêmio, como foi garfado? Tanto que o presidente do Ilho, que está no cargo ainda, e o Alessandro foram lá chutar uma sala achando que era o VAR, e o VAR estava aqui no Rio de Janeiro. Então, será que a bola da vez é o Corinthians? Tem alguma coisa? Pô, isso é bom, pode ser que seja bom para o Vasco, porque eu estou preocupado com esse jogo Vasco e Corinthians em São Januário, sem zagueiros para jogar, né? Um jogo de alto risco, que o Corinthians agora corre risco de ser rebaixado, não é? E será que vão puxar o tapete do Vasco em São Januário? Porque o Vasco, então, gente, só para você ter uma noção, com esse empate ele foi a 42 pontos. E pelos critérios de desempates, ele está na frente do Santos, que também tem 42 pontos. Sim. Uma vitória do Botafogo amanhã, que seja de 1-0, ela mantém nesta rodada o Vasco à frente do Santos, à frente do Bahia. Sim. E tem ainda o jogo do Cruzeiro com o Goiás, esse jogo na segunda-feira. Eu quero lembrar o seguinte, que em hipótese nenhuma o Vasco entra na zona de rebaixamento. Não. Nessa rodada. Teria essa possibilidade se tivesse sido derrotado aqui hoje. Isso.
Aí, com o empate até do próprio Cruzeiro diante do Goiás, ele já passaria o Vasco. O Vasco ficaria ali naquela... o primeiro a sair da zona de rebaixamento. Mas agora, com essa possibilidade de 42 pontos, não tem, porque o Bahia permanece 41, já jogou. Né? Agora o Cruzeiro pode passar o Vasco. E o Vasco, gente, terça-feira é final de Copa do Mundo. É vencer ou vencer, como dizia o nosso querido Francisco. É jogo de vida ou morte, inclusive para o Corinthians, que também vai ficar numa situação, se perder, abaixo do Vasco e com 2 jogos por fazer. Né? Não tem molezinha, não. Eu quero lembrar que é bom também o Inter abriu o olho, não é? O próprio... o próprio Santos. O Santos, pô. Porque, Santos, olha aqui, ó. Olha é muito aí no... Tem aqui, muitos aí na bacia das almas, cara. O próximo jogo do Santos é o Botafogo amanhã. Depois é o Fluminense em casa. O próximo jogo do Vasco é o Corinthians em casa. O próximo jogo do Cruzeiro, depois do Goiás, é o Atlético Paranaense em casa. O próximo jogo do Bahia, depois de ter goleado ontem o Corinthians, é o São Paulo em casa. E o Goiás, depois do Cruzeiro na segunda-feira, é o Grêmio em Porto Alegre. Entendeu? São esses aí que estão pertinhos ali do Vasco da Gama. Depois do Flu, o Santos tem o Atlético Paranaense fora. O Vasco, depois do Corinthians, tem o Grêmio fora. O Cruzeiro, depois do Atlético Paranaense em casa, tem o Botafogo aqui no Rio. O Bahia, depois do São Paulo em casa, tem o América fora, em BH. E o Goiás, depois do Grêmio, depois do Cruzeiro, tem o Grêmio e depois tem o Fortaleza lá em Fortaleza. Bom, Wellington, eu acho que tem 3 aí, para mim, definidos. O próprio Goiás pode até vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro, que ele está numa situação muito difícil. Se o Cruzeiro venceu o Goiás, para mim, ele já... Até empatando. O próprio Goiás vai ficar... São só 3 jogos que vão ficar faltando. Vai ter que ganhar todos, os outros têm que perder, né? Mas, de qualquer maneira, até o próprio Fortaleza. Até o próprio Fortaleza está muito próximo. E ele vai pegar o Palmeiras amanhã. Então, vê só. Vamos supor que o Palmeiras, se ele empatar, é legal. Eu acho que ele tem 44. 44. Você vê. Com 45 não está fora. Com 45 tu não está fora ainda. Ou seja, quem está fazendo conta de 45, 44, vai precisar de mais pontos. Até pode, dependendo dos resultados. Mas para você ficar garantido, não ter problema nenhum, você precisa de 46. Nesse momento, hoje, 46. É curioso, né? Olha o equilíbrio da Série B, que é completamente diferente, que com 40 pontos não caiu. Com 40 pontos, o último a cair foi com 39. Olha só, na Série A... Foi o Sampaio. Na Série A, olha a disparidade que é. O equilíbrio já não é tanto. Então você vai... E esse campeonato desse ano, para mim, é o mais difícil de todos os últimos anos. Mas por causa dos perde e ganha. Sim. Não é todo mundo... Olha, o Vasco está fazendo uma campanha de G4. De G4. G4, não é isso? Graças ao Ramon Dias. Por quê? Por quê? Porque mudou por completo a maneira de jogar. Só fez 13 pontos, gente. Só fez 13 pontos no primeiro turno, ele está 42, já fez 29. E ainda faltam 3 jogos. E se não fizesse isso... Pode fazer mais 9. Já estaria rebaixado. Com certeza. Então, é uma mudança brutal. É claro que o Vasco tem defeitos. O Vasco tem problemas de armação no seu meio-campo. Não tem jogadores habilidosos. O que o Vasco tem é correria. Mas nesse momento... Mas não dá tempo, gente. Esse momento é salvar o pescoço. Não é isso aí. É você ganhar o campeonato. Como ganhar o campeonato? É não ser rebaixado. E ganhar tempo, né, de ver jogadores para determinadas posições, que algum deu certo, outro não deu. Paciência. Agora não tem como. Agora você tem que tirar teu pescoço da guilhotina, não é isso? Porque malandro está vindo invernizado atrás aí, querendo te comer, malandro. Então sai fora, tira o teu da reta, mas ainda, malandro, tem muito sufoco. Aí, torcedor do Vasco, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, cara.
Porra, é muito sofrimento. E terça-feira em São Porra. Januário, vai de chuteira, caneleira, Nossa, trava alta, mãe do como céu, diz o cara. Gerson. Eu vou te falar um negócio. Eu vou estar lá em São Januário. Se Deus quiser. Eu vou estar lá nesse jogo, né? E, como sempre, né? Leva aquela meia, torcendo, aquela meia quente. E na esperança, né? De que o futebol, ele permite tudo, né? Dé, permite tudo. me ajuda aqui. Foi um bom resultado hoje, esse ponto. Muito precioso, num jogo difícil. Sim. Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense e Juventude. Nosso Jajabinha, nosso Jair Que Ventura. beleza, cara. Eu estou muito feliz. Eu acho... O Juventude do Nenê subiu. Nossa, que beleza também. O Nenê também poderia estar aqui, jogando no Vasco ainda, 20 minutos, meia hora, aquela coisa toda. Teria uma utilidade numa posição que o Vasco é muito carente. Né? Caíram o ABC, Sampaio Correia, Tombense e o Londrina. Eu fico triste muito pelo ABC. Porque já tem o América, que não está nem na B, né? E agora perde. Num lugar tão bacana que é Natal, né? Sim, eu adoro. Apesar de eu também gostar de Ano Novo, mas eu gosto muito do Natal, muito mais até de Natal. Mas, Wellington, eu acho que o torcedor do Vasco está lá respirando fundo, preocupado, né? E torcer para o Botafogo ganhou um ponto amanhã. hoje. Aquele desastre. Muito estranho, né? Entre aspas, mas que o futebol... Eu não vi nada estranho. Eu vi um dia em que deu tudo certo para um time e errado para o outro. Né? O time do Corinthians não é bom, mas não é ruim daquela maneira para perder em casa de 5-1. É o tal do acidente de percurso, né? Que acontece. Eu só espero que o Vasco tenha a sorte que teve hoje pela má pontaria do time do Atlético, que só conseguiu acertar uma bola no gol já no final, porque senão... Hoje a vaca tinha ido para o brejo. Com um sininho e tudo. E a sua opinião? Concorda aqui com o nosso Dé? Concorda com a gente? Quero também a sua opinião. E o Vasco, terça-feira. E tem que torcer para o Botafogo amanhã, até para ficar na frente do time do Santos, ganhar terça-feira do Corinthians, ficar na frente do Corinthians e aí chegar no jogo com o Grêmio lá em Porto Alegre e depois o jogo com o Bragantino, já numa situação mais tranquila. Mas cada jogo é uma decisão, como diz Ramon Dias, jogo a jogo. Não tenha dúvida, meu amigo, não tenha. É como hoje era. Como hoje foi uma decisão. Os jogadores, aliás, os jogadores do Vasco são... Você não vê um jogador chupando sangue, cara. Nenhumzinho sequer. Nenhum. Você vê fazendo lambança. Vale o termo guerreiro? Guerreiro. Vale. E nessa toada... Claro, em determinados momentos, a falta cobrada pelo Payet do jogo anterior, que entra o talento. Mas o talento está entrando em muito poucos jogos, porque não foi preparado para isso. São jogos de coração. É, jogo de coração. E o coração na ponta da chuteira, em determinadas situações, é o que está fazendo a diferença no Vasco com a tua ajuda, com a tua oração. Você que pode ir no campo participa, mas milhões de torcedores do Vasco não podem ir ao campo. Fico em casa, né, ouvindo pela televisão. Agarrado no santinho. No isso aí, ouvindo a Super Rádio Tupi, ligado no celular, orando e o escambau, porque o Vasco é uma religião. É isso mesmo. O Vasco é paixão. O Vasco é emoção. O Vasco é amor puro. Então, para terminar, eu vou dizer para você o seguinte... que Nossa Senhora das Vitórias nos proteja. E aliás, eu conheço muito bem a Nossa Senhora das Vitórias, que é o nome da capela, que tem em São Januário, né, onde eu tive a honra de, durante muitos anos, de vestir essa camisa tão gloriosa do imortal Clube de Regata Vasco da Gama. Me ocorreu uma pergunta. Você tem quantas camisas do Vasco guardadas? Nenhuma. Sério? Todas as camisas que eu tinha de times antigos passaram a valer uma fortuna. Eu nem sabia disso. Eu tinha dezenas de camisas guardadas, de Bangu, de América. Eu tinha uma camisa do América, por exemplo, branca, do Bangu branca. Camisas aquelas antigas do Vasco, do Botafogo. Eu doei tudo para instituições de caridade, porque não vieram me pedir. Então elas estão guardadas no seu coração. Todas elas foram leiloadas e rendeu aí uma grana muito legal. Então... eu não tenho nenhuma para presentear ninguém. Assim como o livro do Del Aranha, que foram vendidos 5 mil livros e arrecadamos todo esse dinheiro, foi dado para instituições que cuidam de animais abandonados. Gente, esse é o artilheiro. Além de ser artilheiro da bola, é artilheiro
dos nossos corações. Amém, amém. O coração desse moço é muito maior do que o Maracanã. Apenas, Wellington, eu tento passar de volta, apesar da minha... Muitos pensam que eu sou agressivo demais, que eu sou marrento, que eu sou não sei o quê. Eu sou muito autêntico e sincero. Eu tento dar um pouquinho, uma vírgulazinha daquilo que o Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, permite a mim, a você, a vocês que estão aí nos vendo e ouvindo, né? A certeza de que Ele faz a nossa vida ser o que é. Alegria é isso aí. e saúde para todos vocês. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, tá passando tudo aqui. Dá o joinha, porque esse cara merece. Merece o Mas joinha. me dá um qualquer aí que eu estou no gesso, cara. Deixa que você vai levar uma cesta de Natal. Mas vai ser no sábado esse ano, cara. Del Aranha e o Wellington Campos. Abraço, galera. Se inscreva aí, dá o joinha. Beijão. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo para todos. Do Rio de Janeiro, Del Aranha e o Wellington Campos.